Oi, gente. Uma grande notícia para acabar com essa bobagem de guerra às drogas. O Supremo Tribunal Federal decidiu descriminalizar o porte da cannabis, né, para uso pessoal. Ministros ainda vão estabelecer a quantidade para diferenciar o traficante de uma pessoa que está fazendo uso pessoal, né? Me parece um passo no caminho para a completa descriminalização e para uma visão diferente sobre esse processo, né? Coisa que já foi feita em Portugal, na Holanda, em vários países europeus, né? No Canadá, tem até estados americanos, lá nos Estados Unidos, que já, felizmente, descriminalizaram. Espero que a gente avance ainda mais. Eu não sei se o pessoal lembra aqui no canal, mas há um tempo atrás eu criei um abaixo-assinado para proteger a Abrace, que é uma instituição que trabalha com cannabis medicinal, não é? E que muitas pessoas no Brasil fazem uso do cannabis medicinal para, inclusive em formato líquido, né? Para tratamentos de diversos tipos de enfermidades. A cannabis tem uma implementação não só recreativa, mas medicinal também. E tem estudos, inclusive, avançando nos benefícios da cannabis medicinal, né? Então, aqui me parece um avanço muito importante, né? E um dos elementos desse avanço, que às vezes as reportagens não destacam muito, mas eu vou destacar, é o seguinte: nós podemos reduzir a quantidade de pessoas nas cadeias, porque a cadeia, no Brasil, ela funciona mais ou menos como uma faculdade do crime. O cara entra na cadeia como um pequeno usuário de droga, e aí lá, se não se vincular a uma facção criminosa e não aprender um monte de coisa, tem chance de não sair vivo de lá. Então, isso pressiona muitas pessoas a se especializarem nesse mundo e se ficarem vinculados e tal. E aí acaba sendo muito mais difícil tirar a pessoa desse caminho. Quando ela entrou como um mero usuário, né, foi confundido com um traficante muitas vezes e acaba tendo esse caminho. E além disso, a gente superlota as cadeias, uma coisa completamente irracional. Quando seria muito mais inteligente, mas inteligência precisa pensar na questão da sociedade e não no espírito de vingança, né? E não numa questão de penalizar pobres, penalizar a comunidade afrodescendente, que é uma coisa típica da classe dominante, né? Penalizar os pobres e os afrodescendentes é como grande parte da classe dominante pensa. E qual seria a forma inteligente de pensar? Vamos não tratar isso como crime, tratar como um problema de saúde pública, né? E ajudar as pessoas a se tratarem para superarem, aquelas que quiserem, aquelas que consumirem em pequenas quantidades, respeitar a escolha individual. Mas aqueles que quiserem se tratar por causa dos efeitos deletérios, assim como a gente ajuda as pessoas a largar a bebida alcoólica, assim como a gente vai ajudar as pessoas que querem largar o cigarro, vamos ajudar as pessoas que queiram largar essas drogas que ainda não foram amplamente descriminalizadas. Essa seria uma forma inteligente, olhando para o futuro, em vez de abarrotar as cadeias, né? Pensar em reabilitar essas pessoas para a sociedade, porque a reabilitação seria o caminho de transformar a sociedade mais segura, diminuir o crime organizado. Essa é uma forma inteligente. E claro, quem comete crime violento, quem faz coisas verdadeiramente criminosas, esses sim vão para a cadeia, né? Não usuários, enfim. Me parece um avanço muito importante. A maioria entendeu que o porte para uso pessoal deve ser um ilícito administrativo e não penal. Ministros ainda não definiram parâmetros para separar usuário de traficante. O Supremo já tem maioria para descriminalizar, né, para uso pessoal. A sessão dessa terça foi interrompida e o resultado deve ser proclamado em uma sessão posterior. Então não é ainda o que eu defendo, mas é um avanço. É uma boa notícia. A gente também não pode negar os avanços. Mas não chega lá, né? A gente está longe, por exemplo, da situação que existe num país como a Holanda, ou Suécia, Dinamarca, que, a meu ver, tem uma visão muito, muito mais avançada do que a visão brasileira. Mas, enfim, vamos seguir. Só depois da proclamação é que a decisão passa a ter efeito. A determinação não representa que o Supremo esteja legalizando ou liberando. Sim, eu sei, por isso, enfim. Votaram a favor Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e o Edson Fachin, sendo que Fux e Toffoli entenderam que o artigo
que fala sobre o uso pessoal, é constitucional, ou seja, já não prevê criminalização. Os outros 6 entenderam que o artigo é inconstitucional, ou seja, que o artigo hoje prevê criminalização e não deveria prever. Eles discordam, têm um entendimento contrário à Constituição, né? Votaram contra, claro, os conservadores, Cristiano Zanin, Nunes Marques e André Mendonça, né? Um super evangélico, um indicado de Bolsonaro, e aquele que nas questões culturais, eu já tinha antecipado aqui, embora indicado por Lula, não é um cara progressista, né? Felizmente, nesse caso, foi derrotado, né? Aqui tem mais detalhes da sessão, né? O ministro Dias Toffoli pediu a palavra para apresentar um complemento, afirmou que havia 6 votos pela descriminalização. O voto é claro no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado, declarou o magistrado. Perfeito. Aí, vamos lá. Usuário não pode ser criminalizado de nenhuma droga. Estou com ele. Exato. Usuário não é para colocar ele na cadeia. Cadeia não é o lugar certo. Tem que ser tratamento, tem que ajudar, tem que... Entendeu? Tem certas drogas pesadas que até são muito perigosas mesmo, né? Não é o caso da cannabis, que não é tão perigosa assim. Deixa a pessoa mais lenta e tal, mas não é tão perigosa. Tem estudos até que questionam que cannabis pode ser menos perigoso do que cigarro ou álcool, mas enfim. Independentemente disso, eu sempre escuto as pessoas dizendo coisas assim, mas vai ter mais acidente de trânsito. Então esse é um argumento para tornar ilegal o álcool. Quantos acidentes de trânsito não acontecem no Brasil e no mundo porque tem pessoas alcoolizadas dirigindo? Se o argumento for esse, então se tornaria ilegal o álcool. Mas a gente sabe o que aconteceria, porque teve o exemplo da lei seca nos Estados Unidos, quando o álcool foi proibido. O que foi que aconteceu? Se formaram máfias em torno do álcool para vender, porque as pessoas queriam continuar consumindo de forma ilegal, e essas máfias se tornaram extremamente poderosas, organizações criminosas se tornaram extremamente poderosas. Ora, o que aconteceria se a gente caminhasse para legalização desses entorpecentes mais leves e também fosse desconstruindo a força e o poderio do crime organizado através da legalização? Eles se tornariam mais fracos. Aliás, foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos quando a lei seca de lá acabou, né? As organizações criminosas ficaram muito mais fragilizadas. Então, proibição, né, fortalece os traficantes. Mas, enfim, isso é história, nem todo mundo sabe disso, mas, enfim, vamos lá. Com isso, afirmou que o voto dele se soma aos outros que já haviam se manifestado para descriminalizar e tal. O ministro voltou a defender que é constitucional, o artigo, enfim. Ou seja, o ministro entende que o ato é válido e não tem mais efeitos penais. E o Supremo não precisa conferir uma interpretação ao artigo, e aí tem os outros detalhes. Eu considero um avanço e vamos torcer para que a sociedade brasileira continue avançando nesse particular e tenha uma postura mais adequada, né? Eu, inclusive, estou falando como uma pessoa que nem tem nenhum interesse, né? Eu não bebo bebida alcoólica, não fumo, não tenho nenhum interesse em drogas recreativas, mas falo do ponto de vista racional, do ponto de vista da racionalidade administrativa. Os países que caminharam para descriminalização, para legalização, perceberam que enfraquecem o crime organizado ao mesmo tempo que cuidam e tratam das pessoas, né? Uma forma mais racional e humanizada de lidar com a questão do que a estupidez da guerra às drogas, que a gente viu que só leva a encarceramento em massa, repressão e fortalecimento do poder do crime organizado. Mas aí tem gente que pensa que... Tem muita gente que ganha dinheiro, ganha eleição com discurso moralista, né? Então, e tem muitas pessoas que não reagem bem a argumentos racionais, né? É lamentável, mas vamos torcer para que a gente continue avançando no caminho da racionalidade. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.